Presidente, senhoras e senhores senadores, vem ao exame deste plenário, em substituição às comissões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Serviços de Infraestrutura, em regime de urgência, o projeto de lei da Câmara, PLC número 315 de 2009, do deputado Chico da Princesa, que altera o artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, regulamentado pelo Decreto Federal número 1, de 11 de janeiro de 1991, que trata da parcela pertencente aos estados e municípios do produto da compensação financeira dos recursos hídricos. A regra atual define a distribuição da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos da seguinte forma: 45% para os estados, 45% para os municípios e 10% para a União. O PLC número 315 de 2009 altera esses percentuais devido aos estados e municípios, diminuindo de 45 para 25 para os estados e acrescendo de 45 para 65 os recursos destinados aos municípios. Conforme sua cláusula de vigência, a lei resultante entrará em vigor na data da sua publicação. Em sua justificação, o autor sustenta que, para os municípios afetados por reservatórios de usinas hidrelétricas, suas áreas alagadas constituem as maiores fontes produtivas e geradoras de emprego e receitas, devido à fertilidade de suas terras. Ademais, com o processo de municipalização dos serviços oficiais, cabe aos municípios a parte mais onerosa. Considerando que a receita das compensações financeiras regulamentadas pelas leis vigentes pouco ou quase nada representa para os estados, principalmente no que diz respeito aos recursos hídricos e minerais, torna-se necessária, na opinião do autor, a alteração da proposta. A análise. As diversas manifestações das câmaras de vereadores e prefeituras, invariavelmente favoráveis à proposição, em muito sedimentaram a convicção acerca do mérito da iniciativa. De fato, razão assiste ao autor do projeto ao pontuar que são os municípios, os entes federados, que mais padecem os impactos sociais, ambientais e econômicos da inundação de áreas para o estabelecimento de reservatórios de geração de energia elétrica. Já os estados dispõem de mecanismos alternativos de geração de renda e arrecadação, que fazem com que esses entes não sejam tão impactados pela formação desses reservatórios. Por isso, não é razoável que impactos diferentemente percebidos por distintos entes da federação redundem numa compensação financeira igualitária, como atualmente prevê a Lei 8.001 de 1990. A permanência dessa situação significaria não apenas perpetrar uma circunstância de flagrante iniquidade, como assentir com a manutenção de um peso desproporcional ao ente municipal. É sabido que os municípios possuem despesas constitucionais obrigatórias, como saúde e educação, e que a cada ano se veem obrigados a gastar mais do que é determinado pela Carta Magna. Hoje, a maioria dos municípios supera os percentuais constitucionais, simplesmente porque não pode se esquivar de atender ao cidadão que está em sua porta, principalmente em relação à saúde. Além disso, arcam com as altas despesas fixas de custeio, sobrando muito pouco ou quase nada para investimentos em melhoria da qualidade de vida, como obras necessárias de infraestrutura e outros serviços, fazendo com que haja uma verdadeira romaria a Brasília atrás de recursos. Encerramos a avaliação de mérito, conclamando os municípios afetados pelos reservatórios a que não olvidem da importância de que pratiquem políticas responsáveis de manutenção e preservação da água, para que possamos garantir a sobrevivência e o bem-estar das futuras gerações. Por fim, senhor presidente, apontamos como adequada a emenda de redação aprovada na CCJ, na emenda do PLC número 315 de 2009, onde se lê compensação financeira de recursos hídricos, leia-se compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, nomenclatura assentada na legislação, na jurisprudência e na doutrina.
Diante do exposto, senhor presidente, votamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 315 de 2009, com a emenda número 1 de redação da CCJ. Antes de concluir, senhor presidente, eu queria agradecer o gesto de Vossa Excelência em me designar relator dessa importante matéria. Como senador de Pernambuco, eu tenho a alegria de representar a cidade de Petrolândia, que fica às margens da barragem de Itaparica e que é, entre outros municípios, como Itacuruba, Jatobá, outros municípios afetados com essa compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. É importante destacar, como aqui bem o fez a senadora Ana Amélia, que houve uma mudança na prática do preço de venda pelas usinas hidrelétricas no Brasil a partir do ano de 2012, em função do encerramento dos contratos de concessão, sobretudo das hidrelétricas pertencentes à União. E, com isso, o preço de venda foi reduzido de forma substancial, o que impactou de forma grave a receita proveniente da compensação financeira para esses municípios que tiveram as suas terras inundadas. Por isso que a matéria é oportuna, é pertinente, no sentido de que a gente possa reequilibrar a distribuição dessas receitas, dando uma parcela maior para os municípios. Eu quero aqui parabenizar a associação, que representa um conjunto de centenas de municípios no Brasil inteiro, que tem estado nessa luta desde há 2 anos atrás, quando um projeto de minha autoria foi aprovado aqui nesta casa, foi aprovado pela Câmara e agora a luta prossegue para podermos mexer no critério de partilha dos recursos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Portanto, é com alegria que eu quero agradecer o gesto do presidente Eunício Oliveira por ter me designado relator de uma proposta que tem a ver com o meu trabalho aqui nessa casa e tem a ver com a representação que eu aqui tenho o privilégio de poder me desincumbir, que é representar o povo de Pernambuco, mas de forma particular desses municípios que são afetados pelas águas que constituem a formação dessas bacias e dessas represas de usinas hidrelétricas.